Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Assim está escrito: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Esse texto está inserido nesta carta quando o escritor estava fazendo referência à pessoa de Jesus, embora ele sendo Deus, ao despojar-se da sua glória e assumir a forma humana, ele veio como um de nós, identificando-se conosco, tendo recebido de Deus um corpo físico através do ventre daquela jovem Maria e, como diz a palavra, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Falar sobre filhos obedientes tem a bênção de Deus. Aqui encontramos Jesus. Em momento nenhum, ele se colocou em posição superior aos seus pais aqui na terra. Ele sempre esteve em submissão, tanto a Maria quanto a José. Sempre Jesus era obediente. Ele cresceu em sabedoria, em graça, em estatura, diante de Deus, diante dos homens, mas não há um ponto sequer na Escritura Sagrada em que diga que Jesus, quando chegou certa idade, ele desprezou os seus pais e os considerou como alguém fora de sintonia com o tempo em que ele estava vivendo. Jesus sempre teve o cuidado de obedecer e de respeitar, sabendo ele que este era o plano de Deus para a sua vida. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele orienta aos filhos que obedeçam aos seus pais no Senhor. Então é um tipo de obediência consciente. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Esta obediência deve levar também a momentos de honra, de regozijo, de gratidão, de reconhecimento pelo trabalho que os pais desempenham a favor dos filhos. E a continuação diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, quando os filhos são obedientes, eles têm como certa a bênção de Deus para com a sua vida. Todos nós entendemos e sabemos que somos filhos, fomos gerados por Deus no ventre da nossa mãe, do nosso pai, tivemos a participação dele, então nós devemos a eles obediência, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado, pela maneira como nos instruiu, nos educou, nos criou e deu-nos o necessário para o nosso desenvolvimento físico e muitas das vezes também intelectual, social, cultural e profissional. Em todas as etapas da nossa vida, nós tivemos a influência, a força, a decisão dos nossos pais. Portanto, a palavra de Deus nos adverte que nós devemos agir para com eles em atitude de obediência. Obedecer não é contrapor, não é rivalizar, não é resistir, não é desprezar, não é amaldiçoar, não é falar mal, não é colocá-los em dificuldade. Mas o filho, quando ele reconhece e sabe qual é o seu lugar, a sua posição no seio da sua família e diante de Deus, que o criou e o colocou naquela família, ele vai obedecer, ele vai ser grato, ele vai honrar, ele vai despertar no coração aquele sentimento de amor, de carinho, de generosidade, de companheirismo, porque isto é o que se espera de um filho obediente.
Jesus dá-nos este exemplo quando ele também aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O Senhor Jesus, ele sofreu muito no exercício do seu ministério, mas em momento nenhum ele resignou-se ou contrapôs a sua mãe e ao seu pai, José, pai adotivo, que o recebeu, o abraçou, cuidou e orientou dentro daquilo que lhe era possível, até o tempo de Jesus, então, entrar no ministério e exercer aquilo que ele recebeu de Deus o Pai. Mas a palavra de Deus sempre vai falar de Jesus como alguém obediente, como alguém leal, como alguém compreensivo, como alguém que dava valor à sua família. E nós também somos orientados à luz da palavra de Deus para que também façamos isto com a nossa família. E diante de Deus, nós estamos também na condição de filhos e recebemos esta condição através da obra feita por Jesus e que Deus colocou à nossa disposição. Quando diz a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E como filhos, muitas das vezes, recebemos de Deus o conforto, o carinho, a orientação, a direção para a nossa vida, mas em outras situações recebemos dele também a disciplina, a repreensão, a limitação, porque tudo isto vai formar o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa personalidade, e nós vamos crescer à luz daquilo que recebemos, a orientação que recebemos dos nossos pais, a orientação que recebemos de Deus, a orientação que recebemos de natureza espiritual, a social, a cultural, a econômica, a familiar, enfim, em todos os momentos, nós, como filhos, vamos estar ligados aos nossos pais e àqueles que nos orientam e nos ensinam. E o nosso proceder deve ser como filhos obedientes. Quando o filho é obediente ao pai e à mãe, ele recebe deles o carinho, o amor que lhe é devotado, a gratidão e o regozijo dos pais em ter um filho que lhe é obediente. E nesta obediência, aquele filho consegue dos pais o necessário para a sua vivência, para o seu desenvolvimento, porque ele é o motivo da alegria do coração dos seus pais. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Então, quem tem filhos, ele está recebendo herança de Deus. Deus deposita filhos em cada lar, em cada família e dá aos pais o necessário para cuidar, instruir e orientar, para que eles sejam encaminhados segundo a vontade do Senhor nosso Deus. O salmista disse que os filhos, quando numa família unida e abençoada, eles são como plantas de oliveira em volta da mesa. São aqueles que estão reunidos e são motivos de alegria, de gratidão ao coração de seus pais, por estar cumprindo a promessa de Deus na sua união e por ver ali como Deus tem cuidado e tem preservado daqueles filhos que estão sob os seus cuidados. Então, quando o filho é obediente, ele tem a bênção de Deus sobre a sua vida. E Deus prometeu que o filho que é obediente, que honra seu pai e a sua mãe, ele vai ter na terra os seus dias prolongados. Ele vai ter a bênção de Deus acompanhando-o a cada momento. Quão belo e maravilhoso é quando observamos um filho, uma filha, submisso, obediente, sincero, leal, cuidadoso para com os seus pais. Mas quão desagradável é quando encontramos alguém ingrato, infiel, desleal, desumano, desprezível, que não respeita, que não considera, que machuca o coração dos seus pais através do seu comportamento ruim e contaminado, porque julga-se no direito de que pode fazer o que quer sem dar satisfação a ninguém.
quando todos nós estamos ligados a um pai, a uma mãe que nos gerou. E à luz da palavra de Deus, para que tenhamos a bênção de Deus assegurada sobre a nossa vida, nós precisamos entrar pelo caminho da obediência. Quando nós estamos no caminho da obediência, nós vamos receber com alegria, com gratidão, a orientação para a nossa vida. Porque nós, quando viemos a este mundo, não sabemos nada. Porém, os nossos pais já têm a vivência, já têm a experiência. E eles são aqueles que vão nos instruindo, nos orientando, nos ensinando, mostrando, através de exemplos, através de muitas das vezes erros e acertos que tiveram na vida e que eles colocam diante de nós as lições, para que nós não tenhamos que atravessar pelos erros, mas que possamos aprender com aqueles que erraram e se corrigiram diante do Senhor. Então isso tudo são lições que nós recebemos através dos nossos pais. Então, no amor, no carinho que eles devotam para com a nossa vida, eles são os nossos orientadores. E a primeira orientação, instrução e educação que recebemos, nós recebemos em casa, recebemos dos nossos pais. Então precisamos ser gratos a ele. Infelizmente, neste pleno século XXI, nós vemos muita ingratidão dos filhos para com os pais. Os desprezam, os deixam à míngua, os deixam desamparados, sem o recurso necessário, sem o alimento, sem a bebida, sem a vestimenta, sem os cuidados que são próprios daqueles que estão numa idade avançada. E os filhos têm, diante de Deus, a responsabilidade de cuidar de quem deles um tempo cuidou e os trouxe até o momento em que eles estão. Então, quando esses filhos obedecem aos pais e cumprem o mandamento de Deus, de que terá a sua vida prolongada, eles vivem debaixo da bênção, da proteção e do livramento de Deus. Eles recebem dos seus pais a orientação em todos os sentidos: físico, espiritual, intelectual, profissional, econômico, familiar, de todas as formas. Aonde vai estar envolvido são os pais, os que primeiro dão as primeiras orientações e mostram a eles o caminho por onde eles devem seguir para serem bem-sucedidos. Fazem isto com amor, fazem isto com alegria, fazem isto agradecido a Deus por ter dado a eles a oportunidade de trazer filhos à existência. Mas quando os filhos são obedientes, eles recebem, em primeiro lugar, eles são orientados. Em segundo lugar, eles recebem a proteção dos seus pais. Os seus pais são aqueles que os protegem, que defendem, que sempre estão atentos para que eles não tenham nenhuma dificuldade, nenhuma queda, nenhum prejuízo, nenhum embaraço na vida. Os pais sempre estão ali para se dar integralmente para o bem dos seus filhos, para o crescimento e o amadurecimento deles, e que eles venham a chegar à idade madura, sabendo que tiveram alguém que os defendeu, que os protegeu, que livrou, que cuidou, que deu a eles toda a segurança necessária. Mas em terceiro lugar, estes filhos, eles recebem a bênção de Deus. Deus abençoa quando o filho se mostra obediente diante de seus pais. Reconhece o momento que eles vivem, a fragilidade que eles vivem e que o tempo em que eles viveram não é o mesmo tempo em que nós estamos vivendo, mas isso não deve ser o motivo para que haja um rompimento. Mas deve sim despertar em nós a compreensão para que possamos então chegarmos a um consenso de respeitá-los no seu ponto, no seu procedimento, na maneira como viveram, e que nós possamos estar em sintonia para que não haja nenhum contratempo e nenhuma dificuldade, porque isto não é bom. A palavra de Deus nos diz para vivermos em função do amor.
Os nossos pais são submissos a Deus, nós somos submissos aos nossos pais, obedientes, sinceros e leais diante dele. É nesta cadeia de orientação, à luz da palavra do Senhor, que como filhos nós precisamos viver. Mas em quarto lugar, os filhos são bem-sucedidos. Quando eles são obedientes, eles são bem-sucedidos. O caminho deles será um caminho próspero, será um caminho seguro, será um caminho que trará para eles resultados satisfatórios, que vão alegrar-lhes o coração, mas também o coração dos seus pais, porque vão observar ali o resultado daquilo que eles instruíram os seus filhos quando pequenos. E agora, quando eles já estão se movimentando na vida através do seu desempenho, do seu desenvolvimento, estes filhos vão recebendo oportunidades e os pais vão ficando alegres e felizes. Eles abriram mão de tudo, às vezes deixaram alguma coisa necessária deles para trás para suprir o bem dos filhos. E quando os filhos se sentem realizados, muitos deles, infelizmente, dão as costas a seus pais. Mas este é um péssimo exemplo e não tem a bênção de Deus. Só tem a bênção de Deus aquele filho que é obediente, submisso e que honra o seu pai e a sua mãe. Quando maltrata, maldiz, despreza, fala mal, tudo que é negativo dos pais, ele conta para todo mundo. Este filho está sendo ingrato, desleal e profano com a sua família. É preciso que entenda que diante de Deus nós precisamos preservar os nossos pais, honrar e amá-los até o último dia de vida que Deus dê a eles aqui na terra. Porque se estamos aqui hoje, é porque Deus usou de misericórdia e colocou eles na nossa vida para que nós fôssemos entregues a eles e cuidados por eles para chegar aonde chegamos. Então precisamos olhar aos nossos pais com um carinho, com responsabilidade, com gratidão. Eu não sei como você tem cuidado dos seus pais, como você tem tratado o seu pai, a sua mãe, aquele que lhe criou, que lhe cuidou, que lhe trouxe até o momento em que você está vivendo hoje. Qual é o teu relacionamento com eles? Como você se identifica? Você tem vergonha deles? Ou você tem honra? Você tem alegria de tê-los como seus pais? A palavra de Deus diz que o filho obediente, ele honra o seu pai e ele honra a sua mãe. E ele é bem-sucedido. Então nós temos observado que Jesus deu-nos este exemplo. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Tantos outros filhos que a palavra de Deus mostra. Ela nos mostra sobre José, ela nos mostra sobre Daniel, nos mostra sobre os 3 jovens hebreus, mostra Eliseu, mostra Timóteo, Tito, tantos filhos que este mundo registrou e estão marcados na Escritura, que foram, na verdade, verdadeiros exemplos de filhos que trouxeram alegria ao coração dos seus pais. E para os nossos dias, qual tem sido o nosso proceder? Como é que nós nos referimos aos nossos pais? O que eles são para nós? Eles são referenciais ou eles são um peso na nossa vida? De que maneira nós os identificamos? Desejamos que os anos de vida deles sejam prolongados ou sejam abreviados? Qual tem sido o nosso comportamento com relação aos nossos pais? É preciso parar, pensar e analisar, porque tudo tem um fundamento. E quando nós estamos aliados com a palavra de Deus, nós chegamos a esta conclusão. O próprio apóstolo João, escrevendo, disse: filhinhos, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Como filhos de Deus, nós precisamos imitar a Deus no nosso comportamento. Como filhos dos pais que o Senhor nos deu,
nós precisamos também ver neles elementos e princípios pelos quais nós precisamos imitá-los. E quando assim fazemos, nós estamos honrando os nossos pais, estamos agradando a Deus, sendo-lhe fiel e sincero. E quando as pessoas nos observam e nos olham, logo eles nos identificam com os nossos pais, porque nós trazemos em nós esta marca, este proceder da identificação. Então ninguém está solto neste mundo, sem pai, sem mãe. Não, todos nós viemos através de um pai e de uma mãe. Ele pode não estar existindo hoje, já pode ter partido, mas não importa. Enquanto esteve aqui, você teve o cuidado, você teve a instrução, você teve a orientação dele ou dela. Então seja grato a Deus por isso. Reconheça diante do Senhor e procure viver de maneira agradável diante de Deus. Porque o filho obediente, ele tem em si a bênção de Deus. E a palavra do Senhor nos afirma que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Ao filho obediente, Deus abre as portas das bênçãos para eles. Mas ao filho ingrato, desobediente, desleal, Deus não tem bênção para este tipo. Pelo contrário, ele será levado a responder diante de Deus por conta desta atitude. E as consequências não serão agradáveis, com certeza, porque está ultrapassando, está desprezando um princípio da palavra de Deus. Quando Deus diz honra, é para honrar. Quando Deus diz obedece, é para obedecer. Obediência não tem condição. Obediência é integral. Honrar da mesma forma. Que alegria, que beleza, quando vimos um filho reconhecendo, considerando os seus pais, o colocando nas suas conquistas, no seu trabalho, no seu desenvolvimento, sempre estão fazendo a ligação com o pai. O pai parece que é um herói, a mãe é uma heroína, é uma rainha, é alguém que teve aquele cuidado de trazê-los àquele momento. Mas para ter a bênção de Deus, observe o que diz a palavra. Obedeça e honra. Quando isto acontece, os seus dias serão multiplicados. E a palavra de Deus diz que vai viver muito tempo, vai ser bem-sucedido e a promessa de Deus estará presente sobre a sua vida. Eu creio que todos nós almejamos e desejamos a bênção de Deus na nossa vida, mas nós devemos ter também a bênção pela maneira ou pelo comportamento de filho que estamos sendo. Se porventura, ao observar a luz da palavra de Deus e entender que o nosso comportamento de filho não está sendo agradável diante de Deus, é possível que tenhamos condição e graça de Deus de reconsiderar, de melhorar o nosso comportamento, a nossa conduta e procurar valorizar tanto o pai quanto a mãe, honrá-lo, obedecê-lo, respeitá-lo e colocá-lo em um lugar de destaque que eles merecem. E fazendo assim, nós estamos demonstrando diante de Deus que o nosso coração é grato, em primeiro lugar, a Deus, que nos possibilitou viver. Em segundo lugar, aos nossos pais, que nos abraçaram, que nos receberam, que cuidaram de nós e que fizeram todo o esforço possível e necessário para trazer-nos à realidade que vivemos hoje. Eles torcem para a nossa felicidade, para a nossa prosperidade, para a alegria, para que sejamos realizados, bem-sucedidos. Este tem sido o desejo e o coração de pais que são amados por seus filhos, que são obedecidos por ele, que são honrados por eles. Eles, então, desejam toda sorte de bem no desempenho dos seus filhos ao longo da vida que eles terão.
E quantos estão colhendo hoje bênçãos, vitória, livramento, expansão na vida por conta desta condição: obedecer e honrar os seus pais. Seus pais lhe providenciaram alimento, calçado, vestimenta, habitação, toda garantia, estudo, comportamento, instrução, orientação, tudo que estava no alcance deles, eles fizeram. Só não fizeram mais porque não estava diante deles. Mas o que puderam, fizeram. E o que nós estamos fazendo por eles? Devemos fazer tudo o que estivermos ao nosso alcance, no sentido da obediência, da honra, da submissão, da lealdade e da fidelidade para com eles, e demonstrando isto em gratidão diante do Senhor nosso Deus. Então observe hoje, se porventura a tua obediência não está à luz da palavra de Deus, reconsidere este caminho. Procure analisar, procure se consertar, procure reatar esta afinidade familiar entre pai e mãe e você, como um filho, uma filha, obediente, leal, sincera. Eles têm prazer em ver o seu bem, mas você precisa também ter o prazer em ver o bem deles e não deixá-los morrer à míngua, como muitos estão. Alguns desprezados, colocados em lugares que não lhes são próprios, colocados em asilos, em lugares deixados à própria sorte, para que, quem sabe, logo eles partam desta vida. Mas não é assim. Até o último instante de vida, os filhos devem mostrar alegria e gratidão para com seus pais e prestar-lhes a devida obediência, porque isto é bom e agradável diante de Deus, e à luz da palavra do Senhor. Temos assegurado, quando em obediência, a bênção de Deus, a promessa de Deus, de que os nossos dias serão prolongados enquanto aqui estivermos. Então, todos nós queremos que a nossa vida seja bem-sucedida, que tenhamos dias prolongados, mas então o segredo está aqui: obedecer aos pais e honrá-los no Senhor. Ao fazer isto de coração, com alegria, com amor, com gratidão, esta promessa de Deus, com certeza, ela se cumprirá na vida de cada um de nós. Então observe isso, pense, analise e tome uma posição e seja abençoado diante de Deus. Filhos obedientes têm a bênção de Deus. Quando os filhos são obedientes, em primeiro lugar, eles têm a bênção de Deus. Em segundo lugar, eles são orientados pelos seus pais. Em terceiro lugar, eles são protegidos. Em quarto lugar, eles são bem-sucedidos. Eles são prósperos no seu caminhar. Então veja aí, 4 resultados em função da obediência e da honra que tributamos aos nossos pais. Temos a bênção de Deus, somos orientados, somos protegidos e somos bem-sucedidos. Se você espera receber esta bênção quádrupla na sua vida, seja obediente, honra seus pais, seja fiel e leal a eles. E você será abençoado, orientado, protegido e bem-sucedido na sua vida. E que Deus continue abençoando-nos em todo o tempo, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém.